Empresas de fretamento privado fazem manifestação em Blumenau. Vans que fazem o transporte de estudantes e de trabalhadores das empresas em Blumenau fizeram um protesto na manhã de ontem, segunda-feira, em frente à sede do Legislativo e da Prefeitura. Vou abrir aspas aqui. O nosso manifesto é em resposta ao que recentemente foi noticiado que Blumenau e servidores elegeram o fretamento como o culpado pela diminuição dos usuários do transporte coletivo na cidade, colocando o nosso serviço em xeque, dizendo que não é regulamentado, disse Virgínio do Nascimento Neto, representante da categoria. O setor de fretamento possui cerca de 140 veículos em circulação e passa por vistorias de 4 em 4 meses, que atendem várias exigências, como curso de direção defensiva, exames toxicológicos, antecedentes criminais, entre outras exigências. Sobre a possibilidade de burocratização do serviço, Neto declarou que a categoria gostaria de participar das negociações. Em nota, a Prefeitura de Blumenau diz que, com relação ao manifesto realizado na manhã de ontem por representantes do serviço de transporte na cidade, a Prefeitura reitera que recebeu com surpresa a informação deste ato, já que não há em pauta, nesse momento, nenhuma proposta de regulamentação ou alteração do serviço. Da Prefeitura, então, mas o manifesto aconteceu, muitas vans participaram desse manifesto no dia de ontem lá em Blumenau, de frente à Prefeitura e à Câmara de Vereadores. Algum comentário, algum buchicho aconteceu lá para eles terem se manifestado, para eles irem para a rua se manifestar a respeito de uma possibilidade de regulamentação e talvez por pressão aí das empresas de transporte coletivo também, porque muitas empresas privadas têm adotado aí o sistema de vans para levar seus funcionários que ficam na porta das empresas, enfim, tem essa situação. Então, manifesto ontem lá na cidade de Blumenau e a gente vai acompanhando o desenrolar dessa situação por lá. Olha, segundo o último censo, o censo de 2022, Santa Catarina cresceu 21,8%. Isso porque Santa Catarina alcançou uma população de 7.609.601 habitantes, refletindo então nesse crescimento de 21,8% nos últimos 12 anos. Em 2010, segundo o IBGE, o estado contava aí com 6.248.436 moradores. Os números representam que Santa Catarina é o segundo estado do país que mais cresceu proporcionalmente no número de habitantes, abaixo apenas de Roraima, que teve um aumento de 41,2% na população no mesmo período. Ainda segundo os dados do estudo, a população brasileira chegou a 203.100.000 habitantes em 2022, com aumento de 6,5% frente ao censo de 2010. Isso representa um acréscimo de 12.300.000 pessoas no período. De 2010 a 2022, a taxa de crescimento anual da população do país foi de 0,52%. Trata-se, portanto, da menor taxa desde o primeiro censo do Brasil, em 1872. Pois é, um crescimento pequeno do país nos últimos 12 anos, em se tratando de média anual de 0,52%. Um acréscimo aí de 12 milhões de pessoas no período. Ultrapassamos aí os 200 milhões de habitantes no Brasil, 203 milhões, mas há uma taxa de crescimento anual a menor desde o primeiro censo, que foi realizado em 1872. A estabilização aí no crescimento populacional. A Prefeitura de Rodeio promove o programa Mais Prefeitura no Bairro, uma iniciativa que visa fortalecer a participação e a transparência junto aos cidadãos. A administração municipal estará presente nas comunidades dos bairros Rodeio 32 e Rodeio 50, levando a sede da Prefeitura a essas localidades. Todos os setores da administração estarão disponíveis para atendimento aos moradores, possibilitando que eles expressem suas prioridades e necessidades que o governo deverá buscar atender. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de conversar pessoalmente com o prefeito Valcir Ferrari, o vice-prefeito Ayrton Souza, secretários municipais e diretores. Além disso,
Várias atividades serão oferecidas, incluindo ações sociais, apresentações culturais, praça de alimentação, música ao vivo e um espaço kids para o entretenimento das crianças. O encontro acontecerá na Associação Atlética São Virgílio, com início marcado para as 14 horas no dia 15 de julho. E a programação prevista se estende até pelo menos às 18 horas. Portanto, dia 15 de julho, essa ação da Prefeitura ali de Rodeio, a partir das 14 horas até às 18 horas, Prefeitura no bairro Rodeio 32 e Rodeio 50. Olha, você que é de Ascurra ou faz o trajeto Alto Vale até Ascurra, atravessa a Zonta, está novamente liberada para passagem. Após meses de trabalho de recuperação, atravessa a Zonta, que serve como acesso ao centro de Ascurra para quem está na BR-470 vindo do Alto Vale, foi reaberta para a passagem de veículos, pedestres, ciclistas e motociclistas. As obras iniciadas em maio estão agora em sua fase final, que consiste na repavimentação do local. Vale ressaltar que a travessa sofreu danos significativos durante as chuvas ocorridas no início do ano. A intervenção na Travessa Zonta abrangeu a remoção da estrutura antiga, incluindo uma fundação e o muro, onde ocorreu aí o deslizamento e também a construção de um novo muro de contenção ao lado do Ribeirão, visando, é claro, evitar problemas futuros causados pelas chuvas. Além disso, a via e as calçadas foram pavimentadas, um muro de proteção para pedestres foi construído e a iluminação foi instalada. O custo estimado dessa obra é de aproximadamente R$50 mil. Olha, barato, né? Para uma obra, R$50 mil. Ali atravessa a Zonta, todo mundo sabe, né? Você pega ali, vem do Alto Vale em direção ao Vale do Itajaí e pode entrar em Ascurra por um pouco antes ali do acesso principal e passa por debaixo da ponte ali e já sai numa região mais próxima ali do centro. Pega a direita ali quando você vem do Alto Vale, né? Em direção ao Vale do Itajaí. Olha, durante uma reunião ocorrida no último sábado com o deputado Aguinaldo Ribeiro, o governador Tarcísio de Freitas expressou suas preocupações com relação a alguns pontos essenciais da reforma tributária em discussão. Essa semana aí a Câmara dos Deputados, inclusive parando aí pautas como CPI, audiências na CPI, para dar seguimento à pauta que está um turbilhão. Aí na Câmara dos Deputados para essa semana, inclusive, uma das pautas é a reforma tributária. Entre as principais discordâncias de Tarcísio estão a criação de um Conselho Federativo responsável por administrar uma Câmara de Compensação do IBS, que é o ICMS mais o ISS, a partilha dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional e os critérios de governança para o órgão. Além disso, o governador apresentou sugestões para a transição tributária e para o transporte entre regiões metropolitanas. Em relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR, a questão reside no fato de que a proposta original prevê que a União destine cerca de 40 bilhões, enquanto São Paulo teria acesso a apenas 1 bilhão. O governador argumenta que o Estado também necessita desses recursos, uma vez que possui o segundo maior número de beneficiários do programa Bolsa Família. Ele defende que o percentual de beneficiários seja utilizado como critério para a distribuição dos recursos que resultariam em um valor de 6 bilhões destinados proporcionalmente a São Paulo. Essa discussão aí da reforma tributária, importantíssima, vem aí a questão da distribuição também dos recursos entre os estados, os municípios e a União. É uma oportunidade, uma necessidade essa reforma tributária, mas que ela não vem aí só para inglês ver, né? Para que só rearranje imposto, crie mais imposto, agrupe imposto, mas na verdade o que o país precisa é de uma legislação mais fluida, uma legislação mais simples, claro, na questão tributária, e também precisa que a carga tributária seja revista. Esse é o principal, não adianta fazer reforma só para mexer um imposto daqui para lá, sabe aquelas pecinhas de tabuleiro que você mexe uma peça daqui para lá, mas não muda nada no tabuleiro, as mesmas peças por ali, não pode ser assim uma reforma tributária. A reforma tributária precisa realmente tornar as nossas empresas cada vez mais competitivas nesse mercado global. Nesta segunda-feira, dia 3, o presidente sancionou a lei que modifica a consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT,
visando garantir a equiparação salarial entre mulheres e homens que desempenham as mesmas funções. Em caso de descumprimento por parte das empresas, a penalidade será uma multa correspondente a 10 vezes o valor do salário pago. A cerimônia de sanção ocorreu na Base Aérea de Brasília. Além disso, o presidente também sancionou uma lei que assegura o pagamento de um valor às atletas gestantes ou puérperas beneficiárias do programa Bolsa Atleta. Outra alteração sancionada por Lula foi no Estatuto da Advocacia, incluindo como infrações ético-disciplinares na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação. Bom, e agora cabe às empresas, a maioria das empresas já tem essa situação, mas de ter alguma forma de prever a diferença de desempenho. Porque não é o fato só de ter mulher e homem trabalhando e ocupando a mesma função, mas é a questão de desempenho também. Se a mulher for melhor que o homem no desempenho daquela atividade, ela tem que ganhar mais, né? Se o homem for melhor que a mulher no desempenho daquela atividade, o homem tem que ganhar mais, não importa, né? Essa questão é o desempenho na atividade, quanto a pessoa está adequada para o requisito da função, mas também quanto ela desempenha a sua atividade. Por isso as empresas precisam aí agora ainda mais se preocupar em ter aí programas de remuneração, cargos e salários, enfim, que de forma objetiva deem a avaliação de desempenho da pessoa. Aí você pode diferenciar, né, a atividade entre as pessoas que executam a mesma atividade. Porque hoje, inclusive, nem só entre homens e mulheres, mas pessoas que executam as mesmas atividades dentro das organizações já têm, né, uma necessidade de equiparação salarial entre os cargos ocupados pelas mesmas pessoas. O que pode muitas vezes mudar é a questão do tempo dentro da função, aí o contrato de experiência ou a experiência dentro da função, e depois os programas de avaliação de desempenho, que daí comprovam, né, a diferença de desempenho entre as pessoas, independente do sexo. Avião com servidores do governo do Paraná desaparece na Serra do Mar. Um avião com 2 servidores do governo do estado do Paraná e com o piloto desapareceu na Serra do Mar na manhã de ontem, segunda-feira. A aeronave saiu de Umuarama e tinha como destino final Paranaguá, na região metropolitana de Curitiba, mas desapareceu. Abro aspas aqui, assim que o estado soube que o avião saiu da rota e não chegou ao seu destino, foram realizadas buscas em apoio ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, afirmou em nota o governo do estado. 2 helicópteros, o Falcão 12 e o Resgate 4 da Casa Militar, mas até às 17 horas nada foi localizado. O SINDACTA deslocou um avião especializado em buscas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para a área onde o avião fez o último contato. O governo do Paraná também deixou à disposição o helicóptero da Casa Militar, do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para continuar as buscas nesta terça-feira. O Corpo de Bombeiros do Litoral também já iniciou um trabalho por terra na Serra do Mar, finalizando a nota. Esperar aí, tomara que tenha sido um pouso forçado, alguma coisa que os ocupantes aí desse avião tenham alguma chance de ter sobrevivido, mas as buscas continuam. Até o momento não foram encontrados. Olha, e prefeitos realizam atos na França em resposta aos protestos contra a morte de jovem. Reuniões de cidadãos, como são chamadas, foram promovidas em frente às prefeituras em todo o território francês nesta segunda-feira, dia 3, após uma série de tumultos desencadeados pela morte a tiros de um adolescente de ascendência norte-africana em uma blitz de trânsito realizada pela polícia. Durante a noite, a polícia efetuou 160 prisões, proporcionando certo alívio ao presidente Macron em seus esforços para restabelecer a ordem, apenas alguns meses após protestos contra uma reforma previdenciária impopular e a 1 ano da realização da Olimpíada de 2024 no país. Desde a ocorrência do trágico incidente na última terça-feira, manifestantes têm incendiado carros, saqueado lojas e atacado prefeituras, escolas e propriedades do estado. Os subúrbios de Paris e Marsella, no sul do país, têm sido os principais pontos de conflito.
Pois é, o Macron está passando por mais uma dificuldade lá na França, depois dos protestos em relação à reforma da Previdência por lá. Agora, esses protestos que estão praticamente fora de controle. Apesar de 160 prisões que aconteceram aí, os protestos continuam, como a notícia aponta aqui, lojas sendo saqueadas, prefeituras sendo atacadas, escolas, propriedades do Estado, cidadãos também sendo atacados. Enfim, o caos se instalou aí nos subúrbios de Paris e Marsella, no sul da França. E o Macron, ele agora, mais do que nunca, precisa se preocupar lá com o seu quintal, né? Mais uma vez mostrando que a preocupação com os assuntos de outros países é secundária diante dos grandes problemas pelos quais a França está passando nesse momento. E assim a gente encerra esse nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta terça-feira.